vocês se juntam com a igreja de Filadélfia para poder para criar força junto conosco agora e buscar o eterno Yahweh e Yahshua, ou vocês vão passar pela tribulação e o eterno vai tirar de vocês essa rebeldia, essa soberba na base do porrete. Vai ser na tribulação que o eterno vai ensinar para vocês que o nome dele é Yahweh e que o nome do filho dele é Yahshua. Vocês vão ter que drobar, vocês vão ter que buscar azeite lá com as duas testemunhas, porque as duas testemunhas vão estar destilando azeite. A igreja de Filadélfia não vai estar aqui mais. No Velho Testamento, tudo está como sombra. No Velho Testamento, a sombra se torna a realidade. Então a gente conseguimos ver a imersão desde o livro de Gênesis. Desde o capítulo ali, começa ali no capítulo 2 e logo na frente ali, nós vemos a imersão. Por quê? Porque quando o Eterno ele trouxe o dilúvio sobre toda a terra, aquele dilúvio ali já estava simbolizando o batismo. É tanto que o dilúvio, o que ele trouxe? Ele trouxe a morte, né? O dilúvio trouxe a morte, matou todas aquelas pessoas. Não ficou uma montanha sem estar coberta de água. E aí quando a água foi descendo, que apareceu as primeiras montanhas, aquilo ali simboliza a nossa ressurreição. É a terra saindo da água ali. Nosso corpo é formado da terra, então quando nós emergimos uma pessoa na água, aquilo ali significa que aquela pessoa morreu, é a morte, simboliza que aquela pessoa morreu. Quando a pessoa sai da água, é um símbolo da ressurreição do Mashiach. Então essa questão do batismo está por toda parte. Noé passando pela água ali do dilúvio, na arca, e sobrevivendo, significa o quê? Significa a arca simboliza Yahshua, que é o que vocês vão estar fazendo agora. Vocês vão estar passando pela imersão no nome de Yahshua. Veja bem, não é uma cerimônia qualquer. Tem significado. E o significado é profundo. E o mandamento quem mandou foi ele. Porque o apóstolo Shaul veio a conhecer ele depois, 50 anos depois que ele tinha subido para o céu. 50 anos depois que ele tinha subido para o céu, ele apareceu para Shaul e falou: Shaul, faz essa festa aqui e ensina ela para a minha igreja. Faz essa cerimônia aqui, ó, esse partir do pão aqui, eu estou te ensinando, passa para a minha igreja. Ele falou assim: eu recebi de Yahshua, eu não recebi de Pedro, nem de Yohana, nem de ninguém, não, eu recebi de Yahshua. 50 anos depois, Yahshua apareceu para ele e falou: faz essa cerimônia aí, mostra para a minha igreja essa cerimônia e mostra para eles o significado. Que se eles comer sem discernir, estão comendo para a própria condenação deles. Mas se eles fazerem correto, eles estão recebendo vida, minha vida. A minha vida estará sendo transmitida para eles. E que cada pedacinho desse aqui significa eu que estou sendo distribuído por cada um deles. Eles estão recebendo o meu espírito está em cada um deles. Eles têm que entender isso, que eu estou sendo colocado dentro de cada um deles. Está entendendo, irmãos? Nós temos que fazer sim o partir do pão. Nós temos que ter comunhão no partir do pão e no cálice. Você vai reunir com os irmãos, não interessa. Se na cidade onde você mora só tem alguns ali que conhecem o nome de Yahshua Mashiach, se é 2, se é 3, se é você entre com você e a sua esposa, se é só vocês dois que conhecem, vocês vão fazer entre vocês dois o partir do pão. Mas entendendo que todos os crentes formam um só corpo com o Mashiach. Aí vocês podem participar. Porque aqui diz assim, ó: por isso há muitos no meio de vós que estão dormindo espiritualmente. Muitos já até morreram. Por quê? Porque você partir o pão da maneira corretamente, discernindo o que é o corpo do Mashiach, traz saúde espiritual para você e traz saúde física também. Mas se você partir o pão erroneamente, se você partir o pão bebendo, prostituindo, fazendo coisas erradas, e se você partir o pão sem discernir o que é o corpo do Mashiach, você bebe para a sua própria condenação. Tá entendendo? Porque você não está entendendo que aquele corpo ali não pode ser dividido, que aquele corpo ali é santo, que você não pode trazer fermento para esse corpo, você não pode trazer enganação para este corpo. Tá entendendo? Então tem até um recado aqui que eu quero trazer para esses irmãos que ficam trazendo contenda aí nos grupos aí. Veja bem, irmãos, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. A Bíblia diz que aquele que danificar o corpo do Mashiach, o tal será danificado, o tal será destruído. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Se você não pode participar da edificação da igreja, então é melhor que você não destrua a edificação da igreja. Porque se você atrapalhar a edificação do templo do Eterno, a Escritura diz que você vai ser destruído. Tá entendendo? Você vai ser lançado lá nas trevas exteriores para você aprender que você estava mexendo na obra do Eterno, na construção da igreja do Eterno. Se você acha que um irmão lá está fazendo errado, então vai lá e faça melhor do que ele, mas não critica não, meu irmão.
Não critica não que você vai pagar pela a danificação da edificação da igreja. Você não sabe o quanto é séria a edificação do templo do Eterno. O Eterno está edificando uma casa para poder habitar nela. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18 em diante. Fala que o Eterno, ele quer edificar uma casa para poder habitar nela. Tá entendendo? Essa casa está no processo de edificação. Se você danificar a edificação do Eterno com essas contendas aí, ó, irmãos, tem grupo aí que é até melhor sair fora deles, porque eles não trazem edificação alguma. Tem irmãos aí que aprendeu o nome conosco, aprendeu que não existe trindade conosco, aprendeu que existe vários fermentos aí que foram acrescentados, aprendeu várias coisas conosco, porém hoje se virou contra nós. Está nos amaldiçoando, está blasfemando, está cuspindo no prato que comeu. Mas eu coloco essas pessoas na mão do Eterno, o Eterno é que vai tratar com elas. Eu não tenho nada, eu só oro para essas pessoas, mas quem vai tratar com elas é o Eterno. Toma cuidado, irmãos, para você não atrapalhar a edificação do Eterno. Então eu espero que você entendeu essa questão da ceia. Então é isso que os caras querem fazer. Eles querem tirar o partir do pão, eles querem tirar a imersão nas águas, eles querem tirar o jejum, daqui uns dias querem tirar a oração. Fala, não, tem que orar também mais não. Aí acabou tudo. Porque o nome eles já tiraram. Tiraram o nome aí nas denominações, já não tem o nome do Eterno e nem o nome do Filho do Eterno. Virou uma bagunça. Virou uma Babilônia. E aí tem pessoas até no nosso meio tem pessoas que querem tirar tudo, quer arrancar tudo isso aí, quer jogar fora. Não, tem que emergir não. Não, tem que partir o pão não, tem que jejuar não. Então, ué, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós estamos seguindo então? É por isso que lá no Velho Testamento existiu a guerra entre Abimeleque e Israel. Abimeleque e Israel entrou em guerra. Quem é Abimeleque, meus? A pessoa que é espiritual sabe que Abimeleque simboliza a carne, a nossa carne. E a pessoa que é espiritual sabe que Israel simboliza o nosso espírito. É a guerra entre a carne e o espírito, entre a carne e o espírito. E como é que foi que Israel venceu aquela guerra? Eu já falei isso em outros vídeos meus. Moisés levantou um cajado para cima e Moisés ficava olhando para cima segurando um cajado. E aí Israel atropelava o exército de Abimeleque. Israel arrebentava. Mas quando Moisés ia cansando, que o cajado ia baixando, e Moisés ia baixando o cajado, Abimeleque começava a destroçar o exército de Israel. Isso é profecia, meu irmão, para você entender o jejum. Isso é revelação do Eterno, isso é uma revelação do Eterno. Aí Josué viu aquilo e falou, vai lá e levanta o braço dele. Levanta o braço dele, porque a hora que o braço dele está para cima, eu já percebi que nós arrebenta eles. Mas quando o braço dele abaixa, nós começamos a perder a guerra. Vai lá e segura o braço dele. O Eterno deu a revelação para Josué, para Ialcha lá. Vai lá e levanta o braço dele. Ele levantou e eles começaram a vencer a guerra. O que significa, Romeu? Significa que quando você está em oração, o seu espírito vence a sua carne. Quando você está em oração e você está em jejum, o seu espírito prevalece sobre a sua carne. Entendeu, irmãos? Então é isso aí que eu queria passar para os irmãos. Sai fora dessa desinformação que não existe jejum. Sai fora dessa desinformação falando que não existe imersão nas águas. Sai fora dessa desinformação que não existe partir do pão. Sai fora de todas essas coisas que se é pilares. Esses são pilares. Partir do pão, imersão, oração, jejum. 4 coisas. Aqui tá as 4 pernas da mesa. Tá 4 pernas da mesa. Se você derrubar uma dessa aqui, você tá tirando uma perna. Viu? Você tá tirando uma perna. Se você derrubar outra, você não tem mais nada. E aí você vai prestar conta diante do Eterno na hora que chegar lá. Porque se vocês acham que eu não estou falando pelo Espírito do Eterno, tira sua conclusão aí depois. Tira sua conclusão aí se eu não estou falando pelo Espírito do Eterno, que vocês vão quebrar a cara se vocês for seguir essa desinformação aí. Na noite que foi traído, Ialcha tomou do pão e partiu e disse aos seus discípulos, tomai, comei dele todo, esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos, fazer isso em memória de mim. Tá certo? Aleluia.
Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahweh. Nós vamos invocar o nome do Eterno 3 vezes, o nome do Filho dele. Ó Yahweh! Ó Yahweh! Ó Yahweh! Ó Yahweh! Ó Uma coisa é claro, irmão, eu falo com uma convicção plena para os irmãos, 100% de certeza. Todos esses irmãos aí que se recusaram a partir o pão, nenhum vai subir no arrebatamento. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é disso aí. Todos os que recusaram a partir o pão, nenhum sobe no arrebatamento. Pode escrever isso aí. No dia do arrebatamento, nós vamos ver quem está com a verdade, irmã. Se é esses irmãos aí ou se somos nós. Nós vamos ver se isso aí é um pãozinho com suco ou se isso aí representa o corpo do Machia e o sangue dele que foi derramado por nós. No dia do arrebatamento, nós vamos ficar sabendo quem é quem. Esses irmãos aí podem orar, podem jejuar, plantar bananeira de cabeça para baixo, pode clamar ao Eterno dia e noite. Se eles recusar a mesa de Yahweh, recusar o partir do pão, não sobe um. Não sobe um. Escuta o que eu estou falando. No dia do arrebatamento eles vão ficar sabendo se o que eu falei é verdade ou não. Aí eles vão tirar a conclusão deles.